Olá, boa noite. Meu nome é Ricardo, sou cirurgião plástico aqui em São Paulo, com atuação principalmente em cirurgia das mamas e da face. E hoje vou fazer uma live junto com um colega meu de Curitiba, que é o Dr. William Itikawa. Então a live hoje, o tema vai ser sobre quais indicações do explante, ou seja, da retirada de prótese com a cápsula. Então eu combinei com o Dr. William a gente fazer essa live, é mais uma conversa, a gente vai tentar responder, né, o máximo de perguntas que tiver aqui durante o período. E eu vou convidar ele, deixa eu ver se ele já está aqui, já está aqui. Então, o Dr. William é cirurgião plástico, com atuação em Curitiba, cirurgia das mamas, faz também cirurgia de reconstrução e tem especialidade em microcirurgia. Ô William, tudo bem? Boa noite, Boa Ricardo, noite. tudo bem? Tudo bem? Eu estava fazendo a apresentação, entrei tem alguns segundos só. Então, Perfeitamente. estava falando que hoje a gente vai falar sobre a indicação do explante, que é uma dúvida ainda, né? E estava te apresentando, né, que você é cirurgião plástico, com atuação em Curitiba, faz bastante cirurgia das mamas, né? E faz reconstrução também com retalho microcirúrgico, né? Então, Isso fica à mesmo. vontade aí. Bem, acho que a gente já é quase de casa, né, Ricardo? Só não nos conhecemos pessoalmente Pessoalmente, a gente vai conhecer em breve ainda, né? A É, gente é. vai fazer um curso em conjunto. Então, a gente já conversou, né, troca dúvidas, né, se ajuda, e a gente combinou de fazer essa live. Eu acho que Então, vale a pena. Faz tempo que a gente não. Eu, particularmente, também faz bastante tempo que eu não não faço faz nenhuma live, né? live. E os pacientes acabam cobrando também, até a gente aparecer e conversar um Sim, pouco. Eu acho que essa ideia de hoje é mais trocar uma experiência, talvez, sim, né? sim, exatamente. Quando a gente conversou ali mais no meio da pandemia, eu acho que minha visão sobre o explante era totalmente outra. E eu Uhum, acho que cada dia que passa, a minha visão vai mudando, né? Com as experiências que a gente vai adquirindo aí, boas e talvez não tão boas sim, assim, a vai. gente vai mudando as nossas condutas. E eu achei super legal, o Ricardo fez um roteirinho ali. Na Aham, verdade, quando você mandou o roteiro, eu te falo que são praticamente as principais dúvidas das pacientes no consultório, né? sim. Então, eu acho que o que a gente vai conversar aqui vale por uma consulta. Então, é isso, né? Esclarecer, tirar as dúvidas dentro do possível, né? E é isso. Eu tive que anotar meus afazeres, assim, tipo, fazer live, entendeu? Porque Uhum, não é uma uhum. coisa muito natural para mim. Mas algumas pacientes estão cobrando e é uma coisa boa. Elas veem, elas gostam. Então, achei que foi bom, né, a gente fazer essa conversa. Então, William, como nós somos cirurgiões, né? Eu acho que nada mais justo do que começar e é a indicação mais direta, né, que tem menos desafio para a gente, pelo menos nessa parte de indicação, que são indicações cirúrgicas. Ah, então, William, a contratura é uma dessas indicações, mas não é qualquer contratura, né? Da sua experiência, quando você tem indicado fazer um explante quando há contratura e o que é contratura? Na verdade, gente, a contratura, vamos dizer assim, é uma reação inflamatória do corpo contra a prótese, né? Algumas pessoas até falam, minha prótese está rejeitando, meu corpo está rejeitando a prótese. Eu acho que não é bem assim, né? É claro que quem desencadeou o processo inflamatório foi a prótese, mas é o corpo que está muito a favor, porque ele classifica como grau 1 uma paciente que não tem contratura. Muitas vezes esse diagnóstico de contratura ele é clínico, então às vezes há uma contratura e não aparenta em nenhum exame, né? É, eu acho, e vem algumas pacientes no consultório falando assim, doutor, mas trocar a prótese é uma solução para a contratura? Veja, é uma das possibilidades, né? Trocar a prótese, tirar a contratura e pôr uma nova prótese, preferência no novo plano. Mas hoje, muitas pacientes vêm com aquela sensação de que, eu já fiz uma cirurgia, deu contratura, fiz a segunda cirurgia, deu contratura, agora eu não quero mais ter a prótese, né? Então, Uhum. em contraturas mais severas, ali um grau 3 ou grau 4, em que já tem dor, eu acho que o explante com a capsulectomia, ela é bem indicada, né? Claro que
tendo toda a questão do desafio do resultado estético numa mama sem a prótese, mas uma das indicações, digamos assim, cirúrgicas para a retirada do implante é a paciente que tem uma contratura de repetição, né? Eu costumo falar, olha, a prótese, com o passar do tempo, ela vai apresentando alguns sinais de desgaste. A contratura, ao meu ver, é um sinal de desgaste da prótese. A paciente vai apresentar uma contratura com a evolução do tempo com a prótese, né? Eu já tirei prótese com mais de 30 anos de evolução, que ela estava totalmente calcificada. Então, a prótese que tem uma contratura, a prótese que está rodada, né? Existem manobras ali para tentar desvirar a prótese, mas uma cirurgia acaba sendo necessária muitas vezes nos casos, né? Na maioria das vezes. Então, com o passar do tempo, essa prótese pode rodar, pode fazer uma contratura, pode romper. Então, seriam indicações para uma cirurgia na mama. E, né, daí bate aquele pensamento, tá, se eu vou operar novamente a mama, será que vale a pena eu colocar uma nova prótese ou não? Então, eu acho que hoje eu recebo pacientes, acredito que você também, com aquela Uhum. paciente que já teve uma vez, duas vezes, três vezes contratura. Confesso que o meu recorde foi uma paciente com 65 anos, 5 vezes contratura, e daí no final ela optou por retirar a prótese. Então, é isso, William. Minha experiência é a mesma. Então, tem essa classificação, contratura, o que que é? É uma classificação clínica, né? E é esse descompasso, às vezes, entre o que a gente vê na clínica e radiologia, né? Normalmente na ressonância. Mas é a mama dura. Você palpa, a prótese ela não está macia, ela está dura. Parece uma cartilagem. É uma consistência diferente. Então, o paciente percebe isso quando as contraturas de graus mais elevados. E no grau mais elevado, além da mama estar dura, pode ter dor também. Então, é uma indicação cirúrgica, né? Principalmente quando de repetição, já trocou plano, já fez, o paciente volta. Esses casos, no meu consultório, acho que no seu também, a própria paciente já vem decidida, ela não quer mais, já, já sofreu, entendeu? Então, é uma das indicações que eu vejo. Das cirúrgicas, acho que é mais frequente. E a segunda seria a ruptura, que você falou, que é quando a prótese se rompe. Então, é algo que às vezes a paciente não percebe, dependendo do tamanho. Uma das causas da contratura é a própria ruptura. Às vezes tem a contratura por conta da ruptura, né? E a não ser nas rupturas maiores, que tem uma deformidade, ou seja, você vê que não tem o mesmo formato da outra mama, é difícil fazer o diagnóstico, né? Tem que ter um nível de suspensão muito alta e tem que fazer ressonância. E a ressonância, ela tem um grau de fidedignidade, ou seja, de mostrar de fato que o que está acontecendo alto. É 100%? Não, óbvio, nada é Não, 100%. é, Mas é bem isso. mas é mais provável que seja aquilo que você está falando na ressonância do que o contrário, né? É isso que eu falo. E da sua experiência, William, a ruptura, como é que você vê? Vê muitos casos, cada vez menos, as próteses vão melhorando, o que que você acha? Eu acho que é diretamente proporcional ao tempo de implante, né? O implante mais velho ele tem esse desgaste daquele shell de silicone mais duro e eu vejo com uma certa frequência sim próteses rompidas, mas geralmente próteses aí que tem mais de 10, 15 anos de implante. Já vi pacientes com próteses de maneira mais precoce, já vi de 3 anos com rompimento, mas aí cabe um parênteses para aquelas pacientes que têm a prótese íntegra e que tem linfonodo com silicone na região axilar, né? Eu já vi 4 pacientes com essa situação, em que daí a gente evidencia a questão do gel bleeding, né? Uhum. Então, às vezes, claro, a notícia de uma prótese rompida, eu falo assim, olha, se você tinha uma vontade de tirar a prótese, talvez agora esteja... Era aquele empurrãozinho que faltava Sei. para a gente tomar essa decisão, né? Uhum. A prótese rompida é uma necessidade cirúrgica, não tem muito questionar. Certa vez eu atendi uma paciente que falou, doutor, mas o meu cirurgião disse que eu posso ficar com a prótese rompida indefinidamente. Veja, é um pouco temeroso. A gente sabe que uma É. prótese rompida não é uma prótese que está na perfeita condição dela. E que Aham. aquele gel mais solto dentro da cápsula, existe uma maior chance de uma
invasão do tecido mamário ou até mesmo extravasamento para os linfonodos, né? Eu tive uma paciente que eu atendi, vou operar essa semana, em que ela teve uma prótese rompida e trocou na ocasião, e pelo que a gente viu na ressonância, ainda há silicone livre, e esse silicone livre acabou indo para parênquima mamário e linfonodos, né? Então, existe aquela ânsia, falou, doutor, eu gostaria de tirar prótese, gostaria de tirar cápsula, gostaria de tirar tudo que eu tenho de silicone no meu corpo, mas a gente sabe que retirar linfonodo com silicone, retirar parênquima mamário com silicone, aí é complicado, né, Ricardo? É Isso é difícil. uma coisa interessante que eu queria saber de você. Hoje eu recebo pacientes que têm linfonodo. Tem uma paciente em especial que ela tem uma massa axilar de 8 centímetros, mesmo Uhum. após o explante. Eu torci muito para aquela massa regredir de alguma maneira, não regrediu. Então, como é que você vê na tua prática também pacientes que têm silicone fora da cápsula com desejo de retirar? Eu confesso para você que eu tenho muito receio ainda, né? E eu tento avaliar junto com o mastologista a viabilidade, até mais do que isso, a necessidade disso. Então, eu já peguei alguns casos assim, eu sempre entrei com o mastologista, porque ele faz todo um preparo. Teve uma paciente que tinha feito mastectomia, tinha tido câncer mesmo, fez a reconstrução com a prótese e apareceu um novo linfonodo. Então, ele fez, você se injeta produtos que acumulam mais no linfonodo, então você consegue ver melhor. E no fim das contas, é o linfonodo é íngua, né? Ou seja, a máscara tem aumentado, mas com as custos de reação de silicone mesmo. Ela também tinha a Exato. prótese rompida. Eu avalio junto com o mastologista. Isso funciona que nem, para os oncologistas, que nem um linfonodo sentinela, ou seja, é a primeira passagem, né? Então, linfonodo palpável, conversa com o mastologista, a maioria das vezes ele prefere biopsiar mesmo e ver o que é, né? Mas eu entro com o colega. Eu entro junto, ele faz a biópsia e depois a gente vê no anátomo patológico. Então é isso, é o que você falou. Já vi também pacientes com prótese íntegra e linfonodo aumentado, né? O que fala, e isso tem bastante literatura, né? O gel bleed, Tem, realmente tem. extravasa, né? São moléculas de baixo peso molecular que acabam passando pelo invólucro, né? Ah, ah, então eu tive também. Mas eu prefiro entrar com mastologista, a gente divide a responsabilidade, e ele tem mais experiência nessa parte oncológica. E falar em oncológico, né? A LCL, né? Ou seja, linfoma anaplásico de células grandes, esse palavrão, esse nome grande aí para esse tumor. Então, é preciso dizer, você fala, não é tumor das mamas, é um Isso, linfoma, né? Tumor do sangue, é diferente, não é tumor das mamas. E esse realmente está relacionado às próteses. Segundo a literatura, é muito, muito raro. A incidência é difícil de estimar, mas é raro, mas que levou a Anvisa dos Estados Unidos, né, a FDA, a tomar algumas medidas, dentre elas, né, os Estados Unidos praticamente baniu as próteses que são rugosas, né, a gente chama de texturizada, exato. que algumas marcas em especial parece ter uma incidência maior, ou seja, é mais frequente de ocorrer. Ah, qual que é a sua experiência nisso? Assim, eu felizmente não peguei ainda. Eu vi serviços que pegaram, mas eu no meu consultório ainda não tive o desprazer, né, de pegar uma É, BA-LSL. essa questão, né, que até é meio complexa da gente definir a incidência, né? Antigamente lá se achava, né, que era 1 para 1 milhão, 1 para 3 milhões. Hoje varia aí de 1 para 3 mil a 30 mil, mas existe lá um trabalho do MD Anderson lá que chega a ser 1 para 300 naquela população estudada, né? Sim. Então, é um câncer que não é frequente, que é insidioso, né? A gente está tentando se organizar, de tentar de montar um centro até de tratamento, né? Disso, eu trabalho lá no Erasto, que é um hospital Uhum. oncológico com um baita time de hematologista, mas é algo muito novo, né? Para você ter uma ideia, eu tratei um caso meu, assim,
A paciente tinha um seroma tardio após uma troca de prótese e ela havia feito a punção 2 vezes, mas pelo que eu entendi, depois que a gente entendeu, que ela fez apenas investigação de histologia oncótica, que não vai aparecer, a gente precisa ver Uhum. imunofenotipagem de linfócito atípico, então aí ela estava com a cirurgia marcada para trocar novamente a prótese, né, achando que era uma reação inflamatória ali da prótese. E ela falou, doutor, algo me diz que eu tenho que tirar. E a gente tirou em bloco, conseguimos ali Uhum. fazer uma capsulectomia bem tranquila, com Uhum. líquido dentro. Tinha Uhum. 150 ml de líquido, um líquido bem citrino. E a Uhum. cápsula é algo que me chamou a atenção porque ela tinha nodulações e algumas Uhum. rugosidades. Então, aquela imagem nunca me saiu da cabeça, porque né, a princípio, a gente não tinha um diagnóstico prévio, fizemos depois, mas ela já acabou sendo tratada porque ela já tinha feito a capsulectomia completa. Ela faz segmento, a paciente minha de Brasília, ela faz segmento com hematologista e a princípio está tudo bem. Tá No curado. entanto, eu atendi uma outra paciente de São Paulo, mas ela mora em Curitiba, Curitiba, São Paulo, em Uhum. que ela fez uma troca alguns anos atrás e por seroma tardio e não havia feito esse diagnóstico, poxa, há 4 anos atrás a gente sabe que isso ainda era também bem novo ainda. Uhum. E ela, depois agora ela tem uma massa com linfonodomegalia e ela vai precisar fazer um tratamento aí um pouquinho mais complexo para o tratamento desse linfoma. Eu não operei essa paciente, ela não voltou comigo, mas a gente sabe que essa doença, se for feito um diagnóstico um pouco mais tardio, o tratamento é mais difícil, né? Então, acho que o recado mesmo seroma tardio é o principal sinal, mas às vezes até uma contratura pode ser uma atenção para isso. É necessário voltar no cirurgião plástico, né, Ricardo? A Uhum. gente sabe que as pacientes que colocam próteses, elas ficam muito satisfeitas, é fato, né? Uhum. E elas acabam não tendo esse segmento e esquecem muitas vezes, né? Então é muito importante ter esse segmento com o cirurgião plástico, fazer uma ressonância. Muitas pacientes têm receio, claro, da ressonância, é um exame chato para dedéu, né? Sei, sei. Eu tive que fazer da minha coluna, é horroroso, Sei. mas ainda assim é o melhor exame para a gente ver como é que está a prótese, né? Uhum. E a prótese ela precisa ser avaliada de tempos em tempos. Existe talvez essa ideia, né? Ah, deu 10 anos, eu tenho que trocar minha prótese, eu tenho que fazer explante? Não, mas a gente Uhum. sabe que a partir de 10 anos, as complicações relacionadas ao implante, elas acabam acontecendo com uma frequência um pouquinho maior. Então, é importante fazer o exame de rotina, é importante, ao menor sinal de alguma coisa de errado com a mama, eu falo exatamente isso, falo, olha, o linfoma é um câncer da prótese, né? Sei. É um câncer do sistema imunológico da prótese, por causa da Uhum. prótese, não é um câncer de mama. Então, às Sei. vezes a gente vê na mídia social alguém falando assim, ah, prótese dá câncer de mama, cuidado, não tem nenhuma relação com isso, né? Sei. Mas é um câncer que a gente tem que levar em consideração, principalmente em pacientes com alguma linfonodomegalia, alguma paciente com Uhum. um nódulo perto da cápsula, e que na grande maioria das vezes, graças a Deus, é inflamatório, mas a gente sempre tem Uhum. que, não pode descartar a questão do BALCL. Essa paciente Sei. que eu atendi já num grau mais avançado, ela tinha passado no mastologista, que falou que estava tudo bem, e ela tinha passado Uhum. no hematologista, falando que isso não existia. Então, para Uhum. você ver como é algo ainda recente, que nós, cirurgiões plásticos, estamos muito mais preocupados, inclusive com isso, Uhum. do que o resto da população da classe médica. Isso é verdade. E o diagnóstico é difícil. É até difícil achar laboratório para fazer. Porque é isso que você Uhum, falou. uhum, uhum. Ah, é imunofenotipagem, ou seja, e tem alguns que tem que mandar o líquido em questão de horas, então aumenta mais a chance de diagnosticar. Não é um diagnóstico tão fácil assim, tá? Você pode suspeitar, mas para fechar o diagnóstico, às vezes tem uma dificuldade por conta do laboratório mesmo. Por fim, então eu separei 4 indicações cirúrgicas, né? A gente falou a contratura, a ruptura, a LCL, que é esse linfoma, e os seromas de repetição, que não é algo assim uma indicação tão evidente que nem as outras, mas pode ser sim, né? Então, seroma, então, e a maior parte das vezes que tem líquido é seroma benigno mesmo, e as pacientes perguntam, por que aconteceu isso depois de tanto tempo, esse líquido? Há várias teorias, mas tem uma que é um efeito meio de velcro, né? Que a prótese sai da cápsula e isso gera uma inflamação e a cápsula secreta um líquido inflamatório.
ou então atrito da prótese na cápsula pode gerar esse líquido. Então, já tive pacientes que tiveram vários seromas, foi lá, fez punção, né, tirou esse seroma através do ultrassom, fez de novo, fez toda a investigação, não era nada, mas o paciente se cansou e resolveu tirar de uma vez. Então, no seroma normalmente é benigno, mas é bom ligar o alerta mesmo. Eu não cheguei a operar ainda essa paciente, né? Não sei se ela vai voltar comigo, mas certa vez uma paciente veio com seroma de repetição comigo e a gente retirou completamente esse seroma e veio 1.300 ml. Então, assim, um seroma, claro, guardada as devidas Uhum, proporções, é algo que incomoda, é algo que muitas vezes esquenta a mama, dói, né, causa sim. desconforto, principalmente em grandes volumes, e que, na maioria das vezes, graças a Deus, é inflamatório, mas existe, né, existe a reação inflamatória da cápsula, do atrito com a prótese, às vezes a questão da dupla bolha, né, da dupla cápsula, Uhum, desculpa, em que faz uma cápsula na prótese e uma na mama, e aquela uhum, superfície que não tem mais contato fica solta e acaba uhum. gerando a formação desse líquido de repetição. Sim, o tratamento envolve retirar a cápsula, né? Que é algo relativamente importante, principalmente nessas questões associadas à cápsula, né? Que nem o Uhum. BALCL, na maioria das vezes está limitado e restrito à cápsula, e a capsulectomia acaba sendo suficiente para curar o câncer. É, e do que eu li, assim, do que eu vi, normalmente vem em graus mais leves, ou seja, é difícil pegar estágios mais avançados e tirar a cápsula, fazer capsulectomia, aí sim, em bloco, né, o termo oncológico mais correto, é o tratamento, é curativo na maior parte dos casos. Bom, então, de indicação cirúrgica, eu separei esses. William, você tem mais algum em mente aí? Olha, não, acho que é É isso isso, né? mesmo, né? São indicações, às vezes de ordem técnica e que a gente fala, Sei. né? Fala assim, não, Aham. você tem indicação de operar a mama, né? É isso aí. Uhum. Daí, a sequência, uma outra indicação que muito discutida, a mídia cobriu bastante, que a gente recebe, né? Todos os cirurgiões plásticos têm recebido, que é a. Eu coloquei junto, né? Então, a síndrome barra doença do silicone. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Então, a síndrome foi descrita, né, por um imunologista, né, israelense, e como muitas doenças reumáticas, imunológicas, têm critérios clínicos, não tem nenhum exame laboratorial que faça o diagnóstico. O diagnóstico acaba sendo fechado mesmo depois da cirurgia, que é quando há uma melhora desses sintomas que ele lista após o explante. E outra coisa que veio do inglês, né, o Breast Implant Illness, né, que a doença foi traduzida como doença do silicone, que são diversas queixas, das mais variadas possíveis, que as pacientes relacionam à prótese. Então, vem muita gente perguntando se não tem, se deve tirar, se não deve, se os sintomas vão melhorar ou não. E isso é uma dificuldade muito grande, né? A gente não sabe, na verdade, né? Se vai melhorar, se está relacionado, se não está. Porque em ambos, né? São coisas diferentes, mas em ambos as queixas são muito. Vários fatores podem causar, são multifatoriais. Pode vir do dia a dia, às vezes o paciente está lá com seus 48, 50 anos, as queixas podem vir dessa idade. E elas perguntam se retirando, se a prótese é a causa, se retirando vai melhorar. E eu, pelo menos, acabo dizendo que não sei, não dá para saber. Que essas queixas são muito inespecíficas e as causas são multifatoriais. Que caso queira retirar, sim, é uma tentativa, mas tem que estar bem ciente que tem alguns cenários. Tem um cenário que pode se melhorar e a gente pode ser que a próstata esteja relacionado e a relação pode não ser causal, né? Pode ser que melhore parcialmente, tem várias queixas, melhora algumas queixas, e pode ser que não melhore nada. Então, como é que você lida com isso, William? Eu acho que essa parte mais desafiadora na consulta, né, Ricardo? Em que a gente
Fica sem muito embasamento até científico de falar ali, né, e dar uma resposta objetiva para a nossa paciente. Eu geralmente falo assim, olha, a síndrome ásia, eu confesso para você que eu tive cerca de 5 casos de diagnóstico de ásia, que vieram, de certa maneira, encaminhadas por reumatologistas, alguns grandes, alguns de São Paulo, e que essas pacientes apresentaram melhora dos marcadores inflamatórios após o explante. Então, olha que interessante. Então, eu falo assim, olha, gente, se a gente tem aí uma... Para paciente, né? Fala, olha, se a gente tem aí uma suspeita de síndrome ásia, a gente precisa do reumatologista para chamar de nosso amigo, para poder entender a questão inflamatória do teu corpo e se vale a pena ou não tirar essa prótese agora, inclusive. Né? Então, eu tenho algumas pacientes que vêm encaminhadas falando assim, ó, doutor, meu reumatologista é fulano, tal, fulano, e ele acha interessante, válida a tentativa da gente tirar a prótese para ver se melhora meu quadro inflamatório. Então, é bem interessante, é bem intrigante. Há pouco tempo atrás eu vi uma mesa na jornada de Búzios em que um reumatologista abordou ali algumas pacientes com uma suspeita, um diagnóstico de ásia, algumas que melhoraram com medicamentos como cloroquina e optaram por manter a prótese, outras com alguns casos um pouquinho mais dramáticos, assim, com Raynaud intenso e tal, e que optaram por tirar e apresentaram melhora. Então, essa relação direta da prótese com a ásia, ela é muito difícil da gente bancar, né? Uhum. Porque até mesmo na descrição lá da síndrome, em que o Schoenfeld ele reúne 4 doenças, né? Tem outros elementos ali que podem interferir, inclusive algumas vacinas, né? Uhum. Então, até discutindo com o reumatologista, isso é difícil, não é um diagnóstico fácil. Os critérios clínicos que foram lá divulgados em 2011, hoje a gente sabe que caiu um pouco por terra devido à pouca especificidade dos sintomas Sim. associados à síndrome. Alguns reumatologistas falam, olha, são sintomas parecidos com fibromialgia, né? Uhum. Então, puxa vida, como é que a gente vai bancar? Não, vamos tirar essa prótese e você vai melhorar. Acaba sendo um diagnóstico de exclusão, né? Uhum. Acaba sendo uma tentativa de tratamento, né? Uhum. Em que, às vezes, esgotadas as possibilidades terapêuticas, a gente fala assim, olha, o explante talvez seja uma opção. Aí Ricardo, eu coloco assim, olha, vamos pintar o pior cenário. Qual, Uhum. doutor? De você se olhar depois da cirurgia de explante e você não gostar do resultado estético, e você não melhorar de nenhum sintoma. Seja pensando em ásia ou ou doença silicone. Sim. Daí, eu falo assim, o que você pensaria pela tua cabeça? Aí algumas pacientes falam assim, doutor, se eu não gostar do resultado e não melhorar de sintoma, eu coloco outra prótese. Falei, então, opa. Então, talvez não seja o melhor momento da gente pensar em explante agora, Uhum. né? Porque se você, antes de tirar, já pensa em colocar outra, será que a gente está no melhor momento para fazer o explante? Sim. É claro que se você tirou a prótese, a paciente pode se arrepender e quiser colocar outra, ela pode Não, colocar. não fecha nenhuma porta, né? Né? Mas é claro que eu acho que talvez a decisão tenha sido precoce demais. Sim. Né? Sim. Então assim, alguns assim, doutor, existe síndrome ásia? Existe. Existe doença Uhum. silicone? Existe. Confesso para você que as pacientes relatam, né, uma melhora bastante interessante, né? E eu no começo, assim, eu duvidava. No começo eu duvidava. Uhum. Hoje eu falo que é, os sintomas melhoram mais do que eu gostaria de acreditar. Mas a promessa de que vai melhorar tal e tal sintoma, jamais. Não dá pra dar. Jamais, jamais, jamais. É. Palpáveis, digamos assim. Eu tenho Aham. algumas pacientes, tenho foto de paciente que melhorou a alergia no rosto, assim, que foi Uhum. uma coisa bastante intrigante, né? Uhum. Alguns quadros de urticária, da mesma maneira que tem alguns pacientes que não Sim. melhoraram. Uhum. Então, as fisioterapeutas que trabalham lá com a gente, elas fizeram explante e elas falaram, doutor, não sei se é psicológico ou não, mas eu melhorei de algumas coisas. Algumas colegas médicas, né, que fizeram explante, falam, Milena, melhorei de um cansaço crônico, melhorei Uhum. de um olho seco, melhorei
sabe? Então, assim, Uhum. que existe um processo inflamatório Sim. diante daquele corpo estranho, existe, né? Agora, se isto na mama está determinando o aparecimento de sintomas sistêmicos, gente, aí é um outro departamento, né? Uhum. Então, promessa de melhora? Não. Mas que a gente Uhum. vê uma certa melhora, a gente vê. Uhum. Minha posição é a mesma. Então, o reumatologista, ele é importante. Eu pego bastante indicação de reumatologista. Quando eu tenho dúvida, eu mando também para o reumatologista, porque eu já, se já o mandar encaminhar para o reumatologista, já foi feito alguns diagnósticos de artrite reumatoide, de síndrome de Sjögren, que é o olho seco. Então, é importante fazer essa investigação. E o reumatologista vai te ajudar nisso. Pode ser que seja uma doença mesmo reumática. Então, ou pode ser que não, ele exclua tudo e fala, olha, tentei, busquei, a paciente está comprometida. Isso que você falou é isso, é o comprometimento da paciente, é a vontade da paciente de fazer essa tentativa, de realmente estar certa da decisão, para que não seja uma decisão precipitada. Então, o que eu vejo, assim, normalmente são pacientes que já passaram por muitos médicos, já passou por dermato, por reumatologista. A paciente falou assim, doutor, eu já sei, pode ser que melhor, pode ser, mas eu não quero mais. Eu não quero mais ficar, eu estou comprometida, vão fazer, me fala como que dá para reconstruir. Então, essas pacientes, elas têm comprometimento maior, que é o que eu procuro É, nessas é, situações. e é super interessante. Uma vez, pouco tempo atrás, uma professora minha falou assim, William, que legal que você faz bastante explante, porque o perfil da paciente é muito bacana. E eu falo para você que é mesmo, né? Eu vejo isso no dia a dia. ah, eu brinco assim, né? Ó, quando você ouve alguém falar que vai pôr prótese, né? Você no teu subconsciente já pensa que a mama dela vai ficar mais bonita, né? Uhum. E quando você ouve alguém falando que vai tirar a prótese, no teu subconsciente você já pensa, meu Deus, como é que vai ficar a mama dessa paciente? Graças a Deus, enfim, a gente vê resultados bastante aceitáveis. Resultados muitas vezes que surpreendem a gente, né, Sim. Ricardo? É, mas é uma paciente que vem geralmente com uma decisão muito bem pensada, né? E eu sempre falo, olha, quando você colocou por impulso? Claro, doutor, né? Sim. Eu quis colocar em uma semana, em 2 semanas eu já estava com a prótese na minha mama, não tinha nada na minha cabeça, era muito jovem. Hoje, com filho, com mil e um problemas aí do dia a dia, eu não Uhum. quero me importar mais com a prótese e ainda mais se ela pode ser que esteja me causando algum problema. Então, essa construção do sentimento dela chegar ao ponto e falar assim, cansei, não quero mais, Uhum. não é de uma hora para outra, né? Então, é muito legal estar junto Sim. dessa paciente na coroação ali, né? Que é Sim, tirar a sim. prótese Sim. e, de certa maneira, entender que aquilo ali não é mais necessário para a vida dela. Então, é isso que você falou. A paciente, para pôr, por conta, às vezes, da idade, né, de quando põe, é mais impulsivo, né? Então, mas para tirar, porque já tem filho, né? Fala, olha, eu tenho dois filhos, né? É Então, isso. elas pensam mais e acabam estudando, elas vêm bem, com bastante conhecimento, assim, os pacientes que eu vejo. Bom, então, acho que a segunda indicação seria essa, né? Uma indicação que a gente precisa de ajuda, manda para o reumatologista, conversa bem com a paciente, fala, né, o que a gente vê. Então, para quem quer números, né, os artigos falam que melhora em um pouco mais de 50% dos casos, 55%, 60%. No consultório eu vejo isso também. A dor, a fadiga, olho seco, respiração. Isso tem alguns artigos um pouco controversos, mas falam que, principalmente quando submuscular, pode ter algum impacto na qualidade da respiração. Não que não vai conseguir respirar, mas na qualidade da respiração, por conta da compressão. Tem até um trabalho que faz espirometria, é inconclusivo, mas eles levantam essa dúvida. Mas é uma consulta honesta e falar que
é uma tentativa e que a gente vai fazer o melhor para que melhore, né? A outra, William, que eu coloquei nessa linha, às vezes eu pego de reumatologista, paciente que tem doença reumática mesmo, tem artrite reumatoide, tem doença de jogo e que é difícil controle e que eles mesmos falam assim, olha, vamos tirar essa variável da frente, vamos tirar esse silicone, né? Tira isso, é uma coisa a menos, pode ser que seja, não vai curar, não é isso que eles falam, mas que talvez seja uma variável a menos, que talvez controle melhor, eu consigo controlar com menos medicações, então eu tenho pego alguns reumatologistas mesmo me indicando para isso, e alguns casos eu acabo perdendo acompanhamento, mas os que eu mantenho, a impressão que eu tenho, isso é de consultório, que realmente a doença fica mais facilmente controlável, né? Não cura, mas talvez tome medicações em menor quantidade, talvez tenha menos remissões, né? Então, eu tenho visto isso. Você tem visto isso também, William? Sim, eu já operei paciente com artrite reumatoide, com doença de Crohn. Estou para operar agora um paciente com uma retocolite em tratamento com imunobiológico. Então, assim, né, é mais um fator, né? Vamos dizer assim, a suspeita da prótese associada a uma doença autoimune, isso não é algo novo, né? Essa Uhum. suspeita remonta lá da década de 80, final da década de 80, que até levou à questão da moratória nos Estados Unidos das Sim, próteses de silicone. Mas essa assim, questão não. aquela comprovação de que a paciente que tem uma prótese tem mais chance de desenvolver uma doença autoimune, a gente não tem isso bem claro ainda, né? Mas quando você para e pensa, faz sentido? Faz. Uma paciente que tem uma artrite reumatoide de difícil controle, uma doença de Crohn que não responde, que não entra em remissão, um lúpus, um Sjögren, enfim, né? Um Raynaud que incomoda, que atrapalha. Às vezes a prótese até perde o sentido. Falou, doutor, eu não quero nem pensar em ter que pôr outra prótese, ou ter que operar novamente a mama por causa de uma prótese. E ainda sabendo que essa prótese pode ou não ter uma leve associação com isso. Então, já tive paciente com artrite reumatoide que melhorou por um tempo, mas depois voltou a ter que tomar imunobiológico, né? Então, assim, paciente com Crohn, qual que é a minha posição aí, Ricardo? Eu falo assim, olha, às vezes a prótese pode ter sido um gatilho que ajudou na instalação dessa doença que você já tinha uma predisposição para desenvolver. Tirar esse gatilho, tirar esse fator, talvez não vá parar com essa doença. Mas quem sabe não faça ela piorar, né? Então, é um mundo de suposições, né? Então, Sim. eu falo para os pacientes, olha, você querer tirar a prótese, vamos dizer assim, por medo de desenvolver um linfoma, por medo que essa prótese pode te dar no futuro, calma, põe na balança antes, né? O que mais que te leva a pensar em tirar e ficar sem? Como é que você vai ficar da questão da tua autoestima mesmo com a mama menor, né? Na questão por que você colocou e agora por que você quer tirar? Então, às vezes é uma questão mesmo filosófica mesmo, né? Uhum. Então, eu tenho muito receio de prometer alguma coisa, mas é claro que a gente, assim como a paciente, tem uma expectativa de que ela vai melhorar algum sintoma, de que ela vai ter um melhor controle da doença reumatológica dela. Agora, certa vez numa reunião com reumatologistas do Espírito Santo, eu perguntei assim, eu estava falando um pouquinho de explante, aí tem uma reumato, a Mari de São Paulo, bem querida, que eu estava falando um pouquinho de Ásia, que tem na, na literatura a respeito de Ásia, e daí eu perguntei, falei assim, olha, se uma paciente tem um artrite reumatoide controlado, você libera ela para fazer um preenchimento? Vocês liberam ela para pôr um implante de silicone? Ficou no meio a meio. Alguns falaram que Uhum. libera, outros falaram que não, porque eles entendem que isso vai desencadear uma resposta inflamatória e que isso pode descompensar a doença de base. Uhum. Então, é um fator para se levar em consideração. Por exemplo, uma paciente com diabetes tipo 1, que é uma doença extremamente imunológica, será que vale a pena
pôr uma prótese, né? Será que vale a pena correr esse risco? Enfim, então eu acho que pensar em diminuir a questão inflamatória, que pode ou não interferir numa resposta imunológica, faz sentido. Mas é claro que outros fatores a gente tem que levar em consideração na hora de pensar em tirar e ficar totalmente sem a prótese. Como doença de base, ou seja, você colocou, e isso é verdade, doença de base, por exemplo, uma pessoa com hipertensa, diabética, cardiopata, ou seja, é melhor evitar ficar operando com certa periodicidade, né? Da mesma forma, a artrite reumatoide, essas doenças reumáticas, torna biológico. Biológico uma medicação que diminui a imunidade para que a doença de base não haja. E pode ter outras coisas, né? A imunidade baixa aumenta outras infecções. Então, muitos pacientes vêm com essa questão mesmo. Falam, doutor, eu não quero ficar operando, eu tenho isso, vamos tirar esse fator da frente, eu não sei como eu vou estar aqui daqui a 10, 15 anos com mais saúde. Então, como doença de base, muitos pacientes vêm falando isso e muitos reumatologistas, isso é dividido, mas os que acabam indicando para mim, eles também veem dessa forma. E aí vai na última indicação aqui que eu fiz no meu roteiro, que é exatamente isso. A paciente fala assim, doutor, eu coloquei quando tinha 18 anos, tive filho, estou com, sei lá, 40 anos, eu não quero mais, cansei, eu não quero, pronto, é isso. Não tem nada, não dói, não tem contratura, eu não quero mais. Para mim é o suficiente, é Com isso, para mim certeza. acabou. Eu falei assim, tudo bem, você entende como que é a cirurgia, as incisões, os riscos, entendo, ok, pronto. Então, desejo da paciente, um desejo esclarecido, assim, embasado, é mais do que o suficiente para mim. É Com um caso certeza. mais fácil. Talvez, junto com a indicação cirúrgica, é aquela que realmente não tem muito que pensar, assim, ou seja, é uma indicação bem clara. Desejo da paciente. E o pessoal fala, mas tira a prótese, fica bom, não sei o quê. Por que as pessoas julgam tanto para tirar e não julgam tanto para colocar, né? Ou seja, Exatamente, por exatamente, que esse Ricardo. julgamento? Porque a pessoa não nasceu com a prótese, entendeu? Ela quis pôr, um monte de médico quis colocar. Agora, para tirar, ninguém quer tirar, quer trocar, a paciente não quer mais, entendeu? Tira. Então, eu não entendo tanta gente, assim, não sei, algumas pessoas julgando nesse sentido. Mas está mudando, sabe? Hoje, bem no meio da pandemia, ali em 2020, eu dei uma aula para um grupo da escola onde eu fiz cirurgia plástica, né? Uhum, Falando um pouquinho do explante e tudo. E, nossa, foi bem polêmico na época, né? uhum, Nossa, mas por quê? Eu já fiz mais de 1000 implantes e eu nunca atendi uma paciente que quis tirar. Enfim, né? Foi algo uhum, extremamente polêmico. Eu dei uma aula atualizada para esse mesmo grupo de colegas uhum, agora no começo do mês e foi totalmente oposta a reação, né? uhum, Porque hoje o explante é uma realidade, né? É, tirar a prótese por N motivos é uma realidade. E eu acho uhum, que é bem isso mesmo. Na hora de colocar, não há tanto pudor em falar, eu quero pôr 400. Ah, mas pode pôr até 500. sim, Agora, na hora de tirar, não, porque você vai ficar masculinizada, porque teu peito vai ficar murcho, odeio essa palavra, porque o teu peito vai ficar igual uma meia, um sim, coador de café. Pelo amor de Deus, né? uhum, Quem disse que toda mulher com prótese fica com a mama bonita? Quantos casos a gente não vê que é exatamente isso, que passou o tempo, aquela mama, ela, né, a composição corporal da mulher mudou ao longo da vida, as necessidades delas com relação ao aspecto estético das mamas também mudou ao longo da vida. A gente uhum, sabe que com o tempo nossas prioridades vão mudando. E por que não tirar e ainda ter um resultado legal? Claro que é limitado, né? sim, Algumas pacientes falam, doutor, ah, a gente sai da consulta do senhor assustado. Eu falo, calma, o que a gente tem que balizar não é por medo, mas é balizar a expectativa de resultado. Uma vez uma paciente falou assim, doutor, eu tenho uma prótese de 300,
você tira a minha prótese, põe 300 ml de gordura e fica igual. Tá Falou, tudo certo. não, né? Não é tão Aham. simples assim. Então, Uhum. a gordura, talvez aí a gente pode É, marcar um tete-a-tete nosso aí para vamos. falar um pouquinho da lipoenxertia, Aham. que às vezes surge como se fosse a solução de todos os nossos problemas, e que na verdade a gente sabe que não é tão simples assim também, Uhum. né? Tenho casos de cistos oleosos, tenho casos de Uhum. cistos que 2 anos depois inflamou e fez uma bolinha ali que incomodou, né? Ah, não sei, Ricardo, não tenho experiência, mas na minha, às vezes eu coloco aqui, depois parece que essa gordura vai parar lá embaixo, né? Ela desce um pouco. Essa previsibilidade de resultado com gordura deveria ser, nossa, como eu gostaria que fosse algo mais tranquilo. Sim. E eu falo assim, né? Prótese, gente, tem duas grandes funções, na minha opinião, no embelezamento das mamas. Elas dão mais colo e dão um aumento significativo do volume. Com Uhum. gordura, em apenas uma enxertia, na hora de tirar o implante, enfim, a gente não consegue um colo e Não. nem um volume considerável, né? A gente vê resultados na internet fabulosos. Eu até fui atrás de pesquisar onde que faz, como que faz, mas não é tão simples assim, né? Na tua realidade, como é É, que tá? Olha, indicação de lipoenxertia, eu te falo que eu faço com uma certa frequência, mas eu falo que eu faço cada vez mais, eu tenho colocado volumes menores para evitar aquelas retrações, evitar minimamente um uhum. resultado desfavorável, mas até guardando uma gordura de pacientes mais magras que quem sabe a gente precise lá no futuro fazer uma nova sessão. Como é que você tem lidado com a questão da lipoenxertia no explante? Então, a lipoxetia seria o material ideal. É barato, a pessoa tem gordura, não dá rejeição no termo mais adequado mesmo, ou seja, é material da paciente, não ter uma anticorpo contra esse material. E abundante, né? Mas é um material vivo, né? Então não tem uma previsibilidade. Então você coloca, eu falo, vai absorver 40, 50, 60%, e vai mesmo. Ao contrário da prótese, que tem uma previsibilidade maior, a gordura não tem. E ela não projeta a mama tanto quanto a prótese, não dá tanto colo. Ah, então tem umas limitações. Na internet tem pacientes que tiram um print e falam assim, esse doutor, até um doutor que faz bastante, teve esses resultados. Eu falei assim, ok, mas ele não publica, ele não faz artigo, ele não compartilha com os colegas, é uma coisa que não é reproduzível. Então, conversei com vários, falei assim, olha, será que ele enriquece a gordura com alguma outra substância? Será que usa, ah, como é que chama aquele que sucção na mama? Brava, né? Usa o Brava, Brava, brava. que é como se fosse uma sucção na mama que aumenta a vascularização, realmente, poderia aumentar, aumenta de fato a mama com isso aí. Mas na minha experiência, junto com o explante, eu faço lipoxetia nas áreas que não foi aberto, não foi descolado, porque a gordura nessas regiões, principalmente se a paciente tem pouca mama, não tem muito onde colocar, né? Exato. E eu vejo que os melhores resultados que eu tenho tido é quando faz depois mesmo, depois de uns 6, 12 meses. Aí eu lipo mesmo, o corpo inteiro, injeto, o quanto couber, né? 300, Exato, 500, 400 exato. ml, mas com cuidado de que não adianta pôr muita gordura se não tiver espaço para elas sobreviverem, entendeu? Então, você tem que achar esse equilíbrio aí para sobreviver também. Esses casos são bons, eu tenho tido bons resultados, mas assim, é sutil, não é igual a prótese, é difícil mudar o tamanho do sutiã, enche um pouco mais, o paciente põe a mão, sente, mas a lipoexcitasia, que eu acho que o uso maior dela foi reconstrução de mama mesmo. Um paciente que tinha feito errado de terapia, não tinha muita alternativa, fazia 3, 4, 5 sessões, era pelo convênio mesmo, então fazia, melhorava a pele, dava um volume, depois fazia uma reconstrução. Então veio daí. Na parte estética é mais difícil, né? Vai fazer aqui 2, 3 sessões, pagar a internação cada vez. Não é, não é, Exatamente. não é uma realidade, né? Eu Então, vejo assim, a gente usa com muita frequência lipoenxertia e reconstrução de mama. Muitas pacientes perguntam, inclusive, da segurança do procedimento, né? Eu falo, olha, é seguro,
mas tem os seus riscos, como tudo na vida, né? A gente precisa fazer uma lipo, e a lipo tem os seus riscos. A gordura, ela não é tão previsível com relação à absorção, ela pode formar cistos, são cistos benignos, mas confesso que eu já tive caso de paciente foi fazer ultrassom depois num cisto palpável e o colega colocou um BIRADS 4 precisando de biópsia. Então, eu acho que a gente tem que usar, uma alternativa bastante interessante, mas com muita cautela, né? Concordo plenamente, os melhores casos que eu tive foram em retoques, em que a paciente evoluiu com alguma área de retração, até mesmo após uma lipoenxertia, aquela área absorveu mais. No segundo momento a gente foi lá, colocou e ficou muito melhor, né? Então, é óbvio que, na minha opinião, a colocação de gordura ela é mais vantajosa se a gente espera 6 meses, 1 ano, mas é claro que é uma utopia achar que toda paciente vai aceitar um procedimento em 2 etapas, né? Pela questão financeira, logística e tudo mais, né? Mas eu vejo com muito bons olhos a lipoenxertia, desde que usada com muita cautela, né? Já caí muitas vezes na ilusão de que colocar mais seria melhor, e foram os casos em que eu tive algumas complicações, como mais cistos, inflamação, já tive um caso de mastite. Então eu vejo que a lipoenxertia é algo interessante, mas que deve ser usada com muita cautela. É uma ferramenta muito útil, mas é isso, né? Então, basicamente é isso. Os cistos são cistos oleosos, são benignos mesmo, mas pode doer, pode fazer mamografia e ter um alarde, né? E calcificações, porque você traumatiza a mama, né? Então, a mama cicatriza, fica aquelas calcificações, calcificações são diferentes da calcificação de tumor, mas é um achado ali radiográfico que cada vez mais difícil confundir, né? Os radiologistas, normalmente, eles veem essa diferença, mas é algo a mais. Eu não sei você, aí é uma pergunta mesmo que a gente nem tinha Aham. conversado antes, mas até nessa aula que eu falei recentemente, eu falei, eu acho que a gente está aí traçando novos desafios na questão do explante, né? Eu vejo como desafio a questão da lipoenxertia, em como otimizar o resultado, em como talvez previsionar esse resultado de maneira mais objetiva para o paciente, seja com enriquecimento da gordura, técnicas distintas, não sei, né? Acho que alguma Uhum. coisa a gente tem que evoluir nisso, não é possível. Uhum. Eu te digo que outro desafio que tem se tornado cada vez mais realidade no consultório é aquilo que você falou agora há pouco, da paciente que fez a reconstrução da mama, colocou prótese e que, assim como as outras pacientes que têm prótese, ela tem que trocar a prótese de tempos em tempos, ela acaba evoluindo muitas vezes com radioterapia, né? Mama com prótese que fez radioterapia é um pepino dos grandes para a gente Sim. descascar. Então, hoje eu tenho me deparado com alguns casos de pacientes que fizeram uma reconstrução, que evoluíram com contratura, desconforto, dor, e que não querem mais ter prótese na reconstrução de mama. Aí é um desafio, né? Eu faço reconstrução microcirúrgica com retalho abdominal, mas mesmo assim, você, vamos dizer assim, é, desconstruir uma mama para voltar a estaca zero e propor uma nova reconstrução, que desafio, né, É Ricardo? Não sei difícil, tem como que é que conversar você bem. tem lidado com situações como essa, mas eu acho que é o próximo degrau aí da questão do explante são essas pacientes que reconstruíram a mama e não querem mais ter prótese. Qual que é a tua experiência nisso? Eu peguei algumas, eu sempre converso, falo, olha, a questão aqui é saúde, então você tem que estar bem ciente que o resultado estético vai ficar pior. Eu não tenho muitas alternativas, posso tirar, fazer uma microcirurgia, mas assim, tem uma área doadora, pode ser do abdômen, pode ser do glúteo, da coxa, mas assim, tem uma mobilidade. Eu não faço, eu não tenho experiência em microcirurgia, mas eu converso, alinho e falo, olha, você não quer, então tudo tem um ponto contraponto. A gente tira, não vai mais se preocupar com isso, vai tirar essa prótese da frente, mas o contraponto é esse, vai perder em resultado estético.
Então tem que estar bem ciente, bem comprometido. A gente pode fazer enxerto. Aqui no Brasil não tem, mas nesse caso de reconstrução também nem deve estar descrito, né? Equilibrava. Então, não tem muitas alternativas. É paciente realmente aceitar que o contraponto vai ser esse. E aí é interessante que às vezes a prótese, gente, eu falo isso todo dia no consultório, prótese incomoda, né? Prótese deixa a mama mais gelada, prótese às vezes dá desconforto na hora de estar de bruço, prótese às vezes muda um pouquinho a sensibilidade da mama, mas ela por algum motivo tem que valer a pena estar ali onde ela está, né? E eu Uhum. te falo que nas reconstruções de mama muitas vezes essa prótese, independentemente de sintomas, de riscos, é algo importante, né? Temos poucas opções. Eu estou para agora para agendar uma paciente que provavelmente vou ter que tirar as duas próteses e fazer um grande dorsal bilateral para tentar Uhum. minimizar essa deformidade que pode ficar. Mas é muito interessante como essas pacientes aceitam bem a questão da limitação no resultado de uma reconstrução, porque são pacientes, essas em específico, que não querem mais, nunca mais ter que operar a mama. Então, e ter a prótese, um fato é verdade, né? Obriga, de certa maneira, as pacientes, de maneira periódica, ter que fazer alguma coisa na mama. Então, esse aí é um subgrupo de pacientes que tiveram câncer, né? Ou seja, fizeram radioterapia, quimioterapia. Elas não querem, elas querem sossego, entendeu? Querem paz. Então, Exatamente. elas aceitam melhor mesmo. Então, eu tive uma que tirei, já tinha uma mastectomia, ficou com retração. Eu sugeri fazer, tá bom, chega, tô feliz, acabou. E estava realmente feliz. Ela acabou. Eu vi ela com 6 meses, dei alta e não voltou mais. Então, são pacientes que aceitam mais, né? Porque elas já tiveram muita coisa em risco. A vida, né? Ou seja, tiveram câncer, são sobreviventes. Então, elas aceitam, elas não querem mais. Ah, mas é isso, Will. Então, a lipoenxertia é uma boa para a gente fazer na próxima. Desde a agenda, né? Coloque aí no seu afazeres, que eu tenho que anotar tudo, senão eu esqueço. Mas obrigado. Então, essa última indicação é importante. A vontade da paciente, respeitar, ouvir, né, a expectativa dela, que ela não quer mais, e atender. Não tem que ter esse julgamento. Quando você mandou assim, vamos fazer uma live, Will, vamos pensar num tema, e você colocou assim, qual a indicação para esse explante? Eu fiquei pensando, eu resumo isso em uma frase para você. A indicação do explante é a paciente chegar e entender que ela não quer mais ter a prótese no corpo, independentemente de qualquer outra coisa. Se ela chegou em um momento da vida e falou assim, doutor, eu não quero mais ter prótese, vamos tirar? Vamos, né? Talvez sem julgar tanto, sem julgar e alinhando expectativas. Eu acho que quando a gente senta, conversa e alinha expectativa, olha, a chance de dar errado é muito pequena, né? É, Então, não é ter a mama igual a fulano ou a ciclana, é ter uma mama, mesmo que seja pequena. Te conto que uma das pacientes que a mama ficou menor foi uma das pacientes mais realizadas que eu tenho de resultado. Então, ter uma mama pequena não significa ter uma mama feia, desculpa a palavra, mas é isso, né? E eu acho que se a paciente, em algum momento, chega à conclusão, não quero mais ter a prótese, ela precisa ser escutada, ela precisa ser acolhida, né? E da mesma maneira que lá atrás ela quis colocar uma prótese de 400, hoje ela pode tirar a prótese e também ficar satisfeita. Então, resumo, claro, resumo da ópera, Ricardo. Qual a indicação para o explante? Eu te falo, é a paciente não querer mais ter a prótese. é o principal, né? E alinhar a expectativa. Então é isso. A prótese fica muito tempo, né? Muita coisa acontece durante esse período, né? Tem filho, a pessoa, os motivos pelos quais colocou lá atrás não existe mais, entendeu? Então
A paciente tem que ter essa opção. E eu vejo que sempre houve as pacientes que queriam tirar prótese. Ou seja, essa vontade sempre esteve lá. É que agora essa opção é mais clara, né? E as pacientes veem que elas podem solicitar essa alternativa. E Que, mais, Ricardo, não, essa eu só tenho que te falar antes de dar tchau pra você. Teve uma fala, paciente que eu fiz uma teleconsulta do Rio e ela falou assim, doutor, eu queria melhorar minha mama, mas assim, será que é possível, além de erguer, não colocar prótese? Eu falei, não, repete a pergunta que eu não entendi. Ela falou, não, doutor, eu só quero diminuir e erguer um pouco a mama. Eu não quero pôr prótese. Será que é possível? Eu falei, claro que é. Então, hoje, como a questão da cirurgia da mama muitas vezes acaba não podendo ser dissociada de um silicone, essa paciente falou, doutor, eu já fui em 5 cirurgiões e todos me falaram que eu preciso pôr uma prótese. preciso Então, trocar. sabe assim, eu preciso tirar mama e pôr uma Uhum, prótese para o sim, resultado ficar bom. Eu falei, não. Então, assim, eu até falei para ela, eu falei, olha, você é aquela paciente que a gente quer também receber no consultório, é aquela paciente que quer, de certa maneira, melhorar o resultado da mama e não quer ter a prótese, né? E também eu sim. falo que é um passo além do explante. É aquela paciente que quer melhorar a mama e, por N motivos, não quer ter a prótese. Então, essa paciente, eu falei, eu não acredito nessa tua pergunta. Ela falou, doutor, eu fui em 5 cirurgiões e todos falaram que eu preciso de uma prótese. Não, né? Então, acho que isso ainda tem muito pano para manga. Sim, E o que define é isso, é alinhar a expectativa, né? Resultado com prótese um, resultado sem prótese outro, resultado de explante, hoje talvez a gente consiga, com alguns exemplos, com a experiência que a gente desenvolve ao longo dos anos, tentar direcionar mais ou menos. Aquela paciente uhum. que tem bem pouquinha mama, você tem que ser muito sincero, muito realista, para poder balizar a expectativa. É isso mesmo, William. Bom, então, espero que a gente tenha falado, né, deixado claro as indicações, a gente colocou, dividiu, né, didaticamente, indicação cirúrgica, doença de base, vontade da paciente. É o que a gente vê no consultório, né, no fim É das isso. contas. E obrigado pelas pessoas que acompanharam, né, muitas perguntas, né. É difícil se responder, conversar, mas daí manda direct para mim, para o William, a gente responde, a gente ajuda no que der. Então, William, obrigado Obrigado, Ricardo. pela live aí, por trocar experiência. A gente sempre conversa, né? Quando tem dúvida, a gente tenta trocar experiência. Isso aí é bom, entendeu? Tem que cooperar, tem que desenvolver nessa área. Então, isso é saudável. Então, William, um abraço, boa noite. Boa Então, noite, pessoal. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. Logo, logo nos vemos ao vivo, se der tudo certo. E assim que surgir uma nova oportunidade, a gente marca aí um novo encontro vou virtual. marcar sim. Obrigado, então boa noite para todo Valeu. mundo. Tchau, Obrigado, até a pessoal. próxima. Obrigado. Tchau, tchau.